A pandemia, lá atrás, se é que pode falar lá atrás, depois eu explico por quê, ela fez com que a gente fosse para a internet, fez com que os serviços que eram feitos de forma presencial fossem para a internet. E muitos desses serviços que a gente estava acostumado a fazer de forma presencial, quando foram para a internet, as pessoas gostaram da facilidade. As pessoas tiraram proveito dessa vantagem, vamos dizer assim, porque é uma vantagem poder fazer as coisas do seu celular sem ter que fazer de forma presencial. Quantas facilidades estão disponíveis hoje somente por conta do seu celular, do que você tem aí, olha, na palma da sua mão. Pensa quantas coisas você pode fazer com esse aparelho e quantas de fato você sabe fazer sozinho, sem precisar ficar pedindo ajuda, sem ter que depender do seu filho chegar do trabalho ou o seu neto chegar da escola ou da faculdade para te ensinar, para fazer por você. Pense quantas coisas você consegue aproveitar na hora que você quiser, sem ficar com medo de apertar algum botão errado, mas principalmente fazer no tempo que você quer, sem depender da boa vontade dos outros. E uma coisa eu te falo, nunca foi tão importante aprender a usar o celular e as tecnologias. Eu comentei que na época da pandemia eu morava em Vila Velha e eu precisei fazer uma cirurgia, nada demais não, coisa simples, e foi durante a pandemia. Eu tinha plano de saúde, eu precisava ir na loja da Unimed para apresentar os meus exames. Só que adivinha, a loja da Unimed estava fechada devido à pandemia. E aí o que eles fizeram? Eles disponibilizaram que as pessoas enviassem os exames. É tipo uma perícia inicial pela internet. Era algo que não acontecia antes. E aí, o que aconteceu? A pandemia diminuíram os casos de Covid, acabou o lockdown, a vida meio que voltou ao normal. Só que esse serviço continuou sendo permitido de forma online. Por quê? Porque nós todos percebemos que era uma grande facilidade para a gente. E depois que a gente experimenta essa facilidade, a gente não vai querer voltar para o que era antes. Não faz sentido. E eu acredito que num futuro bem próximo, coisas desse tipo vão ser feitas apenas online. Para algumas pessoas, só existe essa possibilidade. Porque, por exemplo, até tem uma outra possibilidade, mas assim, hoje eu moro em Piúma. Piúma fica a 1h20 mais ou menos de Vila Velha. Vila Velha é a cidade mais próxima que tem a loja da Unimed. Eu acho que Cachoeiro também tem, que fica para o sul do estado. Mas assim, mais ou menos 1 hora também para chegar a Cachoeiro, uns 50 minutos. Faz sentido eu ir de forma presencial num local desse, enfrentar uma fila para pegar uma autorização, sendo que hoje eu posso fazer da minha casa? Se eu não tivesse carro, eu teria que pegar ônibus, demoraria muito mais ainda. Essa 1 hora, mais ou menos, que eu falei é de carro. Se eu tivesse que pegar ônibus, faz sentido isso? E aí, no dia que isso passar para 100% no digital, você que lá atrás não escolheu aprender quando era uma facilidade, vai ser obrigado a aprender quando for obrigatório. Quando for a única opção fazer tais coisas online. Ou você vai ser obrigado a aprender, ou você vai ter que continuar dependendo dos outros. E eu espero sinceramente que todos vocês que estão comigo aqui agora não queiram ser dependentes dos outros. Queiram acabar de uma vez por todas com essa dependência. E quando eu falo de aprender a usar o celular, eu não estou falando para você ser aquela pessoa que fica o dia todo no celular. Todo mundo conhece alguém que é assim, que vai tirar uma foto em família, a pessoa tá no celular. Até ontem a gente brincou com um amigo nosso que ele tava no celular, numa foto de família. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que você tenha a opção de poupar tempo, que para mim é algo extremamente valioso, que você possa poupar tempo fazendo as coisas pelo seu celular,
ao invés de fazer de forma presencial. Eu não acredito que alguns de vocês aqui gostem de filas. Posso estar enganado, mas eu particularmente eu não gosto de esperar, muito menos em fila. E eu acredito que a maioria seja assim também. Então não faz sentido. Se a gente pode fazer várias coisas pelo celular, por que fazer de forma presencial? Por que enfrentar fila? Eu sei por quê. Porque quem enfrenta fila ou não sabe que isso está disponível aqui, ou não tem ninguém para ensinar. E às vezes até tem, mas a pessoa não ensina, só faz e acaba falando coisas do para que você quer aprender isso? Você não vai conseguir. Você não tem mais idade para isso. Depois eu faço por você. E aí, nesses casos, a pessoa acaba fazendo o quê? Indo de forma presencial. E eu, sinceramente, prefiro 1000 vezes fazer de forma online. Eu prefiro passar tempo com a minha família. E eu acredito que com vocês não seja diferente. Eu sei que vocês têm filhos, netos, talvez amigos, irmãs, irmãos. E você vai preferir passar o tempo junto com eles do que fazendo certas coisas. E você se lembra quando você começou a usar o celular? Como é que foi? Eu imagino. Porque aconteceu assim com a maioria das pessoas ao meu redor. Estavam acostumadas com aquele celular que mais parecia essa calculadora aqui, cheio de botões. Depois, né, esse celular só fazia ligações e mandava mensagem de texto. Aquelas mensagens em que você tinha que ficar dando vários toquezinhos na mesma letra, no mesmo númerozinho, né? Que ele tinha aquelas letrinhas por trás. Não era fácil. Depois veio o smartphone, que é isso que a gente tem aqui agora. Durante a semana da inclusão digital eu vou te explicar o que é o smartphone, por que ele leva esse nome. E aí você provavelmente começou a usar o WhatsApp. Por quê? Porque você viu as pessoas ao seu redor usando o WhatsApp. Foram criados grupos de família. E aí você não queria ficar de fora do grupo da família. A avó da minha esposa, por exemplo, a Dona Maria, ela tem... Eu acho que ela tem mais de 80 anos. Ela usa o WhatsApp dela para ter acesso, até para manter o contato com a família dela. A família mora próximo, tudo bem, mas ninguém vai na casa dela todo dia. E aí tem o grupo da família, postam fotos lá dentro e ela acompanha a vida da família dela por lá. Então muitos de vocês foram assim, começaram pelo WhatsApp, depois viram que isso era bom, resolveram ir para o YouTube, alguns foram para o Facebook, outros para o Instagram, e aí começaram a aproveitar de verdade mais recursos do smartphone. Eu acredito que o WhatsApp foi a porta de entrada para os demais aplicativos, para vocês começarem a usar os outros aplicativos. Só que, semelhante ao WhatsApp, que foi a porta de entrada para os aplicativos, eu também acredito que o celular é a porta de entrada para as outras tecnologias. Porque quando você aprende a usar o seu celular, você se torna familiar com esse aparelho, você vai conseguir usar o caixa eletrônico com tranquilidade. Na primeira vez, você vai precisar ler com atenção. Mas com o tempo, aquilo vai se tornar familiar. Quando você quiser fazer certas coisas na sua Smart TV, que basicamente é uma TV que se conecta à internet, você vai entender, vai ver pontos parecidos com o que você já faz no seu celular e você vai conseguir utilizar. Muitas pessoas, quando começam a aprender a usar o celular, querem aprender a usar o computador também, para avançar ainda mais nisso. É uma obrigação fazer tudo isso? Não. Só que quem começa a fazer se sente bem. Dá uma sensação agradável de eu sou capaz. E aí você se abre para outras tecnologias e consegue aproveitar cada vez mais cada uma delas.